Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando mais um encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, com vários debates. E hoje nós estamos recebendo aqui nessa mesa vários convidados com um assunto muito importante para a sociedade civil organizada e para os trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso tema principal é sobre saúde e segurança dos trabalhadores aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas tendo como tema principal o trabalho infantil. Essa discussão é urgente. E hoje aqui na banca, estamos recebendo a Maria Madalena Xavier de Almeida, que é coordenadora da Superintendência, coordenadora, né, Maria, me ajuda aí? De Vigilância e De Saúde do Vigilância, Trabalhador Saúde do e do Trabalhador, né? Centro de Referência de Saúde do Trabalhador Estadual, do Estado do Mato Grosso do Sul. Que é vinculada à Celeste. Superintendência de Vigilância e Saúde e à Secretaria do Estado de Saúde Saúde. do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Maria Helena. Madalena. Ó, bom dia, Madalena. Bom dia, Maria Madalena. Seja bem-vindo a esse encontro do Comitê Sindical. Temos vários assuntos e debates para que nós possamos passar para os públicos em geral sobre a saúde e segurança dos trabalhadores. Muito obrigada. É com imensa satisfação que nós, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, né, representando aqui a Secretaria de Estado de Saúde, a Vigilância em Saúde, a Vigilância de Saúde do Trabalhador, então da Coordenadoria, do Centro de Referência, estamos aqui para conversar, é o nosso papel, porque é a promoção da saúde, né? Então, tudo que se refere aos riscos e agravos que possam afetar as pessoas, nós temos que estar presente, temos que agir. Seja bem-vindo, Maria. Temos aqui a nossa convidada, é a Karine de Souza Luciano, que é enfermeira do trabalho e gerente de vigilância, né, Karine? Bom dia, Karine. Bom dia, satisfação de estar aqui, agradeço o convite para discutir um tema tão importante, né? Então, hoje, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, eu componho o CERES estadual também e sou gerente responsável da vigilância epidemiológica das doenças e agravos relacionados ao trabalho, né? Conhecido como DARTS. Seja bem-vinda. Estamos aqui representando os profissionais técnicos de segurança do trabalho do Estado do Mato Grosso do Sul, Fábio Borges Vieiras, que esse assunto é muito importante para chegar até os trabalhadores, todo esse trabalho da Sereste. Bom dia. Bom dia Maria Madalena, bom dia Karine, bom dia Walter, obrigado pelo convite, pelo espaço. Como foi dito, é importante esse assunto voltado à saúde e segurança do trabalhador, porque visamos acidentes, né? Tanto dentro do ambiente de trabalho, como também fora do ambiente de trabalho, que precisam, né, todos estar cientes dos riscos que estão correndo. Esse assunto é muito importante, que é o trabalho infantil e adolescente, né? Não podemos esquecer da parte da adolescência também, porque de 5 a 17 anos já é considerado esse trabalho infantil e adolescente, tá? Obrigado pelo espaço e a roda de conversa que vai ser bem interessante hoje. Seja bem-vindo, Fábio. Maria Madalena, começo com você sobre a Sereste. Muitos trabalhadores vê Sereste MS, mas muitas vezes não tem um conhecimento do trabalho, né, tão importante que vocês executam aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Eu queria saber sobre a competência e a missão da Sereste, o papel da Sereste na área da saúde e segurança dos trabalhadores no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, vamos iniciar falando da questão do SUS. O SUS é um sistema único, né, um sistema único de saúde, e as ações, elas são descentralizadas e regionalizadas, com cada ente federado, cada ente como governo federal, o estadual e os municipais, tem o seu papel, que em conjunto, eles que se integram, né? Então cada um tem a sua parte, a sua função. Do governo federal, da normatização e do acompanhamento de todos os estados e os municípios,
mas ele tem o seu papel mais normativo e de suporte para toda a rede de atenção à saúde. Os estados, ele tem o papel de dar suporte, monitorar, acompanhar, capacitar e também intervir naqueles municípios onde eles nos são solicitados. Por exemplo, em caso de situações em que os municípios não se necessitam que a gente esteja junto para um suporte, nós estamos à disposição. Mas nós respeitamos a individualidade, a autonomia de cada ente federado, de cada município. Mas nós temos o papel de estar dando esse suporte. Então, como é que funciona essa rede de atenção? Chama-se RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A RENAST, a execução das ações da RENAST, ela é ordenada, ela é direcionada através de uma política, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa política, ela tem detalhado todas as ações que cada ente federado tem de responsabilidade e qual é o seu papel dentro dessa toda. Então, em cada estado, ele tem o CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, estadual, isso em nível de Brasil, que tem a competência de desenvolver as ações de vigilância em saúde do trabalhador, de execução da vigilância ao trabalhador. Cada estado, ele é dividido em CERESTs regionais, que é a atuação regionalizada. Então, Mato Grosso do Sul, nós temos 3 CERESTs regionais, que é o CEREST Regional de Campo Grande, o CEREST Regional de Corumbá e o CEREST Regional da região de Dourados. Cada um, ele tem a sua função específica dentro do município do qual ele está e também dos municípios que compõem essa região. Que é dividida, isso é de acordo com a política da saúde do estado, de cada estado. Então, os municípios estão sob a sua jurisdição, sua competência de ação e de suporte. Então, o papel do CEREST é dar suporte e executar as ações de vigilância em saúde nos municípios e na sua região. O CEREST estadual tem, além dele dar o suporte para esses CERESTs regionais, ele dá suporte para todos os municípios, principalmente aqueles que não estão cobertos pelos CERESTs regionais. O estado de Mato Grosso do Sul, desde 2010, ele tem um programa de subsídio financeiro, de incentivo financeiro, para as outras regiões que não são compostas, que não têm o CEREST. Porque os CERESTs regionais, eles recebem um recurso federal. E as outras regiões de saúde que não têm o CEREST, elas não recebem, mas elas recebem um subsídio financeiro do estado de Mato Grosso do Sul para fazer as mesmas ações que os CERESTs regionais têm, com o mesmo potencial, o mesmo papel. Então, nós temos as outras regiões de saúde, que nós temos o Serviço de Saúde do Trabalhador, que estão naqueles municípios polo, que eles estão fazendo as ações regionalizadas com aqueles municípios. E cada município tem que ter a sua referência técnica em saúde do trabalhador. Um exemplo, se nós temos uma ação para ser feita em um município, que não seja município polo, mas ele está dentro de uma região, ele tem a competência de responder, de fazer as ações. Então, qual é o nosso papel do Estado? De dar sempre suporte a todos esses integrantes, com capacitação, orientação, subsídios de informações técnicas todas. Então, esse é o nosso papel fundamental. Então, o papel do CEREST estadual, o papel dos CERESTs regionais, é de dar, além dele fazer as ações, ele dar suporte a todos os municípios do Estado. E esses recursos que não vêm do governo federal, que o governo estadual ele faz esse Essa recurso, transferência de recursos. os valores são semelhantes? Não. Inferior, né? E a dificuldade dessas regiões para o recurso ser menores? Não, eles têm o recurso. Como o município ele dá esse subsídio também, eles já têm esse trabalho
com a vigilância municipal, porque ele não é ele é uma ação específica, as ações de saúde do trabalhador, o recurso é para ações específicas em saúde do trabalhador. Só que cada município já tem a sua vigilância, a composição da sua equipe do SUS, né, que tem vigilância e atenção à saúde, que é a atenção primária, especializada, e então tem todas essas áreas de atenção e tem a área da vigilância. A vigilância, ela antecipa os riscos, ela age para que as pessoas não adoeçam e morram, quer dizer, não sofram acidentes ou não sofram qualquer agravo à saúde delas. Então já existe isso nos municípios. Esse recurso que o Estado transfere para esses municípios, para esse município sede, para ele exercer a função de regional, para dar suporte técnico para os municípios daquela sua região, é justamente para isso, para poder fazer as capacitações com os municípios, para ter condições de fazer as investigações mais aprofundadas, para isso. E o recurso é um recurso razoável que ele dá para atender as necessidades mais urgentes, sim. Isso é muito importante. Agora nós vamos falar com a Karine de Souza, que é a nossa gerente de vigilância, né? Isso. E me chamou a atenção uns números de dados aqui, que inclusive eu tive a oportunidade de participar de um evento no Ministério Público do Trabalho, no qual você estava apresentando esses números. Eu queria até pedir para o nosso amigo da mesa colocar esse quadro aqui. E esses quadros, eu queria saber como que você chega a essas informações nesses números que vai ser apresentado aqui. Certo. Na verdade, é assim, tem vários órgãos envolvidos na saúde e segurança dos trabalhadores. Então, nós também acompanhamos, como saúde, essas informações que nos ajudam a saber do que tem adoecido e morrido a população trabalhadora do nosso estado. E aí, nós, a Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador, acompanhamos 9 agravos de perto, né? Então, no nosso boletim informativo, que a ideia é justamente fazer essa discussão e levar a informação para os profissionais de saúde e outras pessoas que têm interesse, né, nas informações de saúde relacionadas ao trabalho. Como que funciona? Essa pessoa chegou numa unidade, quando é detectado algum desses agravos, ele é de notificação compulsória. O que é notificação compulsória? Todo profissional de saúde que identificar algum desses adoecimentos tem a obrigação de informar o nosso sistema de informação. Hoje, esses agravos são notificados no SINAM, que é o Sistema Nacional de Informação em Saúde, né? E aí, lá, a gente junta essas informações do estado inteiro e divulga a cada quadrimestre no nosso boletim informativo, que foi as informações que vocês receberam, né? Deixa eu só completar para não perder o raciocínio. Uhum. Você falou que cada responsável, né, da saúde é responsável por fazer essa informação no SINAM, né? Isso. Me chama a atenção, desculpa interromper, mas é importante, é debate. Me chama a atenção alguns trabalhadores, quando ele vai a uma unidade médica, muitas vezes ele tem uma lesão ou uma doença causada pelo trabalho, mas muitas vezes ele vai fora de horário. E quando ele chega a essas unidades médicas, ele é registrado como uma doença normal. E esse papel desse profissional é muito importante. Hoje, no dia a dia, isso na prática, ele consegue se identificar? Nossa, sua pergunta é muito importante, porque, na verdade, o grande desafio da Política Nacional de Saúde do Trabalhador é fazer com que os profissionais de saúde levem em consideração na hora do atendimento a ocupação das pessoas. Então, se você olhar para a população ocupada do nosso estado, é mais ou menos 62%, de acordo com o último censo. Então, ou seja, cada 2 pessoas que ele atende, uma é trabalhadora. E muitas vezes os profissionais de saúde se esquecem de perguntar, mas o que você estava fazendo ou o que você faz, né, no dia a dia? E isso tem uma relação muito grande com o adoecimento. Então, por exemplo, às vezes ele está registrando, dando ali um analgésico para uma pessoa com uma dor muscular, articular, e não pergunta, e geralmente essa pessoa trabalha, por exemplo, no frigorífico, né, que tem a questão da Lerdort muito forte, né, da lesão por esforço repetitivo, pela força e tudo mais.
Então, o grande desafio do SUS é isso, é as pessoas levarem em consideração que o trabalho é um determinante de saúde e ele pode levar ao adoecimento das pessoas. Porque isso é importante para o SUS? Porque aí nós conseguimos atuar justamente no local de trabalho onde essas pessoas estão e aí identificar os riscos, né, e tentar minimizar. Isso é importante também porque aí as pessoas às vezes até notificam e esquecem de dizer qual é a ocupação. Então, quando a gente fala em ocupação, é o que a pessoa estava fazendo no momento. Hoje, nós somos multitarefas, né? Então, por exemplo, eu sou enfermeira do trabalho, mas eu posso ter um bico de Uber, posso ter um bico de confeiteira. Aí, se eu chego numa unidade de saúde e pergunto qual é a minha profissão, eu vou sempre responder aquela que eu fico mais tempo ou a que me dá mais satisfação. E aí vai registrar, por exemplo, assim, um acidente de carro com uma enfermeira. Opa, não tem a ver com o trabalho. Mas aí se você perguntar, mas o que você estava fazendo no momento? Ah, eu estava trabalhando de Uber, por exemplo. Então aí tem uma relação clara com o trabalho. Então lá na ocupação você não vai pôr enfermeiro, você vai colocar motorista de transporte, né? Então assim, isso para os profissionais de saúde ainda é muito difícil. Então, é muito importante esse momento da gente estar aqui, né, justamente para esclarecer isso na cabeça das pessoas, inclusive do trabalhador que chega para ter uma assistência de saúde. Pra De ele se responder, identificar. exatamente, dele se identificar, Sempre. olha, E ele se eu manifestar, né? estava Sim. trabalhando e eu estava trabalhando em tal ocupação. Né? Então, isso é muito E importante. culturalmente, muitas vezes, ele deixa de fazer essa manifestação. Até porque acha que vai ter alguma implicação jurídica em relação ao seu trabalho. Para o SUS é muito interessante e muito importante a gente esclarecer que nós é para fins epidemiológicos. E o que quer dizer isso? Para que nós possamos saber do que as pessoas estão adoecendo e morrendo. Como que a gente vai identificar? É através dessa informação. E o que nós vamos fazer com isso? Nós não vamos fazer nada que vai atrapalhar ou vai prejudicar o trabalho. Nós vamos colaborar e contribuir para que as pessoas tomem consciência de qual é a atividade, o que está acontecendo que essas pessoas estão adoecendo e morrendo em relação à ocupação, ao que eles estão fazendo. E isso é para ajudar, porque o que a gente faz? Isso contribui para que o próprio empregador perceba o risco e o trabalhador também. Então, é prejuízo tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Então, o SUS tem esse papel. É como eu já disse inicialmente. Qual é o papel do SUS? É a proteção das pessoas para que as pessoas não adoeçam. E adoecendo, ele dá o suporte. Então, o SUS é isso. É a Então, ele é prevenção, tão né? grandioso, ele é tão maravilhoso que a gente precisa fortalecer o SUS. E a informando. participação dos trabalhadores, da população nos conselhos fundamental. é fundamental, né? Fundamental. Justamente para conhecer a Pra política justamente. social, os investimentos voltados e o que ele pode utilizar, né? Justamente. A responsabilidade, o papel de cada um de nós, trabalhadores e empregadores, todos, da preservação do SUS, da contribuição para que a gente possa oferecer melhores formas de trabalho e que as pessoas também, cada uma tem a sua responsabilidade. Principalmente o responsável pela organização de trabalho, seja qual for o tipo de trabalho. Formal ou informal, esses são o público do SUS. Não é só para o trabalhador formal. O SUS é para todos os trabalhadores, formais, informais, desempregados, porque qual é o determinante do desempregado, do desempregado adoecer? É o emprego, é o trabalho. Sim. Então, o trabalho é um fator determinante. Então, isso que tem que ser analisado e observado, o tanto da importância do trabalho e da responsabilidade que as pessoas têm em relação a esse papel. Tá? Dessa informação é fundamental. Maria, completando sobre essa pauta, essa identificação, essa informação, o médico tem um código de doença específico para identificar essas doenças? No caso da dor lombar, dor de cabeça, que chega lá e se ela não é identificada, um CID é um CID normal. E se é identificada, tem um CID voltado justamente para alimentar o sistema de informação. Isso, no final do ano passado foi atualizado, né, a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho,
E o objetivo dessa lista é justamente facilitar quando o médico está fazendo um diagnóstico médico, né? Então, quando ele vai determinar qual é o tipo de adoecimento, isso é exclusivo do médico, e de relacionar. Então, por exemplo, uma leucemia, lá ele vem quais são as condições de trabalho que pode levar a uma leucemia. Então, ele facilita a anamnese do médico, de dizer assim, eu trabalhei muito tempo em um posto de gasolina, por exemplo, exposto ao benzeno. E isso pode levar a um adoecimento, né, a um câncer ocupacional. Então, ele consegue fazer essa relação. Então, foi atualizado, né, principalmente com as questões do CDF e algumas questões também de umas doenças crônicas, para ajudar, auxiliar o médico. Ele tem toda essa competência para fazer o diagnóstico e relacionar com as atividades, mas assim, são muitos adoecimentos, então nossa cabeça também não ajuda muito, né? Então isso foi atualizado no final do ano passado e está disponível. Inclusive, existem aplicativos que você baixa no celular, que você coloca lá qual é a doença, quais os sintomas, e se tem relação com o trabalho, ele traz isso mais fácil, né? Então, A informação é importante. a informação é muito importante. E aí o que a gente percebe é que muitas vezes nós, como profissionais de saúde, pela autodemanda, as grandes filas, a gente reduz esse momento com o paciente de fazer a anamnésia correta, né? Então, a gente pegar um bom histórico, uma boa, de tanto antecedentes de saúde como antecedentes de trabalho, para que a gente consiga realmente garantir direitos para o trabalhador de ter essa relação e essa realizada, né? A relação com o trabalho do seu adoecimento. É importante também colocar que esse papel é do profissional de saúde, Sim. não exclusivamente somente do médico, porque o médico ele que dá o parecer nas doenças, ele é o diagnóstico, é ele que dá. Então, quem identifica a doença é o médico. O médico. Agora, só que todos os profissionais da saúde, eles têm a responsabilidade de identificar. Então, por exemplo, quando chega em uma unidade de saúde, um profissional se queixando, a entrevista e a investigação já começa lá da recepção. Sim. Então, todo mundo já tem que chegar já no parecer do médico, dizendo, olha, ele já veio, a queixa é essa, já vir com esses subsídios. Então, a responsabilidade não é só de um, Sim. exatamente, mas de todos os profissionais. Então, o nosso desafio é justamente sempre capacitar, sempre estar fazendo matriciamento em conjunto nas unidades e com todo mundo e apoiando esses profissionais para essa identificação do trabalho como um fator determinante de adoecer e morrer da população. É fundamental que a gente faça e é um grande desafio que a gente tem, pela dificuldade que tem do tempo e do acúmulo de trabalho que todo mundo tem no dia a dia. Isso é muito natural. Então, tudo que a gente está fazendo hoje, inclusive, por exemplo, aqui com vocês, é do esclarecimento para poder as pessoas começarem a compreender e se identificar. Uma conscientização também. Sim. É muito importante que todos que nos assistem, a importância da comunicação, né? Identificar essa cadeia, é a engrenagem, na verdade, né? Se todas as engrenagens estiver ajustada, com certeza a política de prevenção, saúde e segurança dos trabalhadores vão ter pessoas, trabalhadores menos doentes, né? Para curtir sua aposentadoria, né? E não encher os hospitais. Quero falar aqui com o Fábio Borges, presidente do Sindicato dos Profissionais em Técnica e Segurança do Trabalho, que é uma das engrenagens muito importantes da política de prevenção à saúde e segurança dos trabalhadores. Recentemente, vocês foram eleitos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do sindicato e sobre essa importância desse trabalho de prevenção, saúde e segurança dos trabalhadores. Foi muito importante o assunto abordado sobre as notificações, né? Sobre os números, né? Os indicadores do SUS. Karine comentou que a cada quadrimestre, né, feito a análise, a divulgação, né, dos indicadores, que aí com isso eles filtra, né, para saber qual são as demandas mais importantes e as demandas que está tendo mais números, né, expresso. O Sinteste hoje, o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos em Segurança do Trabalho, ele no ano passado foi feito um pleito e a gente foi onde fomos eleitos, né? Eu e mais 28 diretores
Diretores esses que estão espalhados no estado inteiro. Tem um percentual em Ponta Porã, tem um pouco em Inocência, onde está construindo a fábrica da Arauco, né, que é uma fábrica de celulose, onde já está hoje em 7.000 homens, mas vai chegar ao pico de 12.000. Então, esses diretores que estão regionais, né, que estão subsidiados em municípios espalhados pelo estado, eles têm a obrigação também e a orientação da parte técnica de saber também os riscos ocupacionais do município onde eles estão. Isso é muito importante para fazer a cada 2 meses, fazemos um encontro, né, onde a gente fala sobre os acidentes regionais, né, onde o diretor está alocado, e também a gente faz um acompanhamento de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, referente a indicadores, a números, a gráficos, onde a gente pode estar entrando em contato com as autoridades locais para ver o que possa estar sendo feito, né? Ministério Público, Ministério do Trabalho, ou até mesmo chegando até vocês. Ainda não tivemos a oportunidade, mas acredito que iremos ter a oportunidade de trocar informações para ver o que a gente possa estar fazendo para melhoria dos trabalhadores. Sobre o SUS, que a Karine e a Madalena comentou, eu achei importante sobre as informações que o usuário do SUS tende a apresentar desde a triagem, né, que é o centro de tudo, a informação ali é captada na triagem, né? Pela enfermeira ou pelo profissional de saúde. E após isso, o médico chama em sala, faz anamnese, faz exame físico, e com isso ele faz o próprio diagnóstico, né? E é interessante que você comentou, não é só o papel médico fazer a notificação, até porque ele tem uma fila de gente para chamar. Assim como os enfermeiros técnicos também têm as suas demandas. Só que é importante direcionar 1 ou 2 ou 3 pessoas para fazer essas notificações, né? Porque além disso, além de notificar via formulário ou via virtual, você tem um trabalho de enviar para o órgão competente essas informações, né? A partir do momento que você alimentou ali, já chega até o órgão competente. Se é a CESAL, se é o governo estadual ou municipal. A minha pergunta a cada profissional de saúde que faz esse envio, né? Esse preenchimento das notificações compulsórias, esse formulário está sendo preenchido de maneira correta ou está devidamente faltando algumas informações que dá para chegar nos indicadores de tanto afastamento de trabalho ou até índice de morte mesmo? Ele está sendo preenchido de forma correta? E se não está sendo preenchido, vocês fazem algum trabalho de in loco até a unidade de saúde e fazer uma reciclagem com esse profissional? Sim. Obrigada pela pergunta, mas antes de responder, eu queria colocar só mais uma informação. Então, as informações de saúde não são exclusivas do SUS. Então, os hospitais privados e as clínicas, enfim, todos eles são parte da Renasce. Inclusive os sindicatos, os SESMITs. Então, saiu também uma nota técnica em conjunto do Ministério da Saúde com o Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo as ações dos SESMITs como notificadores. Obviamente que ele não vai ter o sistema instaurado dentro das empresas, porque nem nós teríamos pernas para receber tantas informações, né? Então, como funciona hoje? Dentro da estratégia municipal, como a Madalena explicou no começo, que é de responsabilidade do município, né? Gerir a área dele, o território, ele combina com essas empresas um período para passar e retirar essas fichas. Nessas grandes empresas, como Arauco, Suzano, isso já está funcionando, né? Algumas outras empresas aqui no estado também. Então, as notificações de saúde do trabalhador, exceto acidente de trabalho, são semanal. Então, semanalmente, passa alguém da Secretaria Municipal de Saúde para buscar as fichas. Para você obter a ficha é muito simples. Você entra no site do Sinan, digita lá no Google e você consegue tirar. Eu sempre oriento tanto para os profissionais de saúde, aonde eles estiverem, né, público, privado, como para os profissionais do SESM, retirar direto no site do Ministério da Saúde, do Sinan. Porque lá, se sofreu qualquer alteração nessa ficha, vai estar atualizado. O que acontecia muito antes é uma pilha de ficha que o povo imprime para facilitar, né, a vida, e aí chegava faltando informações, como chegando na tua pergunta. Hoje, elas são bem preenchidas. E a gente tem um trabalho dentro do Sereste que a gente analisa o preenchimento, a completude dessas fichas,
num período do ano. Então, por exemplo, a gente está analisando o que foi lançado no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, e dando esse retorno para o município, caso tenha alguma falha no preenchimento, para ele melhorar essa ficha atrás do trabalhador. Então, é muito importante que, principalmente aquela parte do começo, que é os dados para encontrar o trabalhador, seja bem preenchido. Sim. O nome, o telefone. Porque caso falte alguma informação, a gente consegue chegar no trabalhador e até para a parte do que a gente faz de vigilância em ambientes e processos de trabalho, a gente localizar onde foi esse acidente. Então, isso é muito importante, tanto para os profissionais que estão preenchendo. Ali é essencial, né? Então, nome completo, cartão do SUS, telefone da pessoa. E o que acontece é que hoje a gente tem a parte informática muito estabelecida, eles imprimem já aquilo que está no cadastro, mas não se preocupam às vezes em atualizar. Atualização. E aí, o que acontece? A gente não consegue achar o trabalhador depois. Mas a gente tem, sim, dentro do CERES estadual hoje, uma preocupação para que esses dados estejam bem preenchidos, justamente para a gente saber aonde estão, quem são, qual é a idade, para que a gente possa dar informação para a população com esses boletins bem feita, bem congruentes, bem completas. Então, a gente tem um trabalho, sim, de melhoria da informação, né? Legal. Karine, você falou das fichas. Você citou grandes empresas, empreendimentos que têm uma política de segurança, um CERNIT com qualidades, né? Mas voltando ao lado das empresas pequenas, aquelas muitas vezes, muitos trabalhadores trabalham até na informalidade, qual que é o percentual de sonegação de informação dessas empresas a respeito dos acidentes e doenças? Na verdade, é assim. Então, essas pessoas que provavelmente não têm um vínculo empregatício, que são autônomas, elas vão ser atendidas dentro de uma unidade de saúde do SUS. Então, esses profissionais de saúde que vão ficar a cargo de fazer essa identificação. As grandes empresas, por que a gente começou a procurar e ver essa nota do Ministério da Saúde? Porque, às vezes, ela tem um ambulatório tão bem estabelecido, com médico, enfermeira, atendimento, que os pequenos acidentes não chegam para o SUS. Não chegam. E aí a gente perde essa informação do que estão adoecendo. Então, é por isso que elas passaram a ser empresas notificadoras, porque ali está funcionando uma unidade de saúde, com cadastro nacional de estabelecimento de saúde, com um profissional responsável, e eu já não tenho condições de cobrar isso de uma pessoa que, malemar, tem, às vezes, mais de uma pessoa trabalhando, né? Ou está na informalidade. Então, é por essas questões. Então, para você poder fazer uma notificação, você precisa de um responsável técnico, e você precisa ter o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o CNES. E essas empresas possuem isso. Então, 80% dos trabalhadores não passam em unidade nenhuma, nem pública nem privada. Às vezes ele até fornece o plano de saúde para os trabalhadores, né? Mas a família que utiliza. O próprio trabalhador, se acontece um acidente, um adoecimento, né? Ele é tratado dentro da própria empresa. Então, são justamente esse que é o público-alvo porque foi buscado as empresas. Aproveitando o gancho, essas notificações, esses trabalhadores que vão até o sistema do SUS ou particular, que hoje em dia tem muitas fábricas, empresas, indústrias que têm o seu plano de saúde, né? O profissional, quando se acidenta, tem que ser feito o CAT, certo? E o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, eles também ajudam vocês com esses números para você chegar aos indicadores de vocês. E você comentou que agora o SESMIT também, né? Saiu uma portaria, você disse? Uma nota técnica. Uma nota técnica do Ministério da Saúde. É uma NT falando que o SESMIT em si, ele vai ser solidário a passar informações. Ele pode ser unidade né? notificadora. Sim, legal. Pode notificar também. Isso é importante estar divulgando, inclusive eu vou estar divulgando também com os diretores, através do site também, porque não chegou a conhecimento de muita gente sobre isso, né? Porque o SESMIT é importante, porque o técnico de segurança, primeiramente, o técnico de segurança que vai fazer, vai levar o trabalhador até o local de saúde, né? Sim. Seja ele privado ou público. Primeiramente, o profissional técnico que vai levar, porque o engenheiro às vezes pode estar levando, só que ele está relacionado a outras certas tarefas. Então, já é praticamente direcionado para o profissional técnico fazer esse transporte do trabalhador, né, até a unidade de saúde. Então, o CAT, ele é importante também para você chegar no número de vocês, para identificar os riscos,
para identificar os danos e também para fazer os indicadores a cada tempo que vocês precisam apresentar para o estado, para o município ou para o centro regional de vocês. Então, o SESMIT ele é importantíssimo, né? É o Serviço Especializado de Saúde, Segurança, Engenharia e Medicina do Trabalho. É importante para estar em conformidade com o Sereste, né? Os centros regionais em si. Tá? É uma informação muito importante para quem está nos assistindo, que o SESMIT, a partir dessa nota técnica, é também solidário em informações. Sim, com certeza. Por isso foi aquele evento que nós fizemos, né, por iniciativa do Ministério Público do Trabalho, para dar esse suporte, essa força para o SUS, né, para a saúde do trabalhador, chamando as empresas, para que os SESMIT das empresas, para que eles tomem essa iniciativa também junto conosco. Eu né? vi Então, que nós tinha estamos à bastante disposição. gente, bastante empresa. Foi muito... regional, tinha representante do hospital regional. Isso. Importantíssimo. Os profissionais da área de segurança, né? Igual nós falamos, essa cadeia tem que funcionar, essa engrenagem. É importantíssimo. Só para complementar, então, digamos que você seja um SESMIT menor, que não tem essa estrutura toda de ambulatório, com médico e tudo mais. Eu posso notificar? Pode. Você também pode baixar a ficha, você não vai conseguir ter um cadastro que vai sair com o nome do seu ambulatório, mas você pode enviar por e-mail para nós, que é ceviche@saude.ms.gov.br, e aí nós vamos lançar no sistema as informações de saúde. Então, assim, lembrando como a Madalena falou, o nosso objetivo é ter informações robustas de saúde para saber do que a população tem adoecido e morrido. Então, pode ficar tranquilo, né, que é para esse tipo de informação. E estamos lá para poder dar essa orientação para esses SESMITs. Porque eles ficam com medo, falam, você vai me fiscalizar, vai me atuar, né? Não. O papel disso é o Ministério do Trabalho inteiro. Exatamente. Sim, até quando a gente faz a papel. atuação junto com as empresas, o nosso objetivo é educativo. Né? Então, até sempre quando nós estamos em alguma empresa, a gente fala, a gente está aqui mais para contribuir do que para cobrar. Obviamente, se a gente se depara com uma situação iminente de risco, a gente atua junto com a vigilância sanitária para minimizar esses danos. Mas o nosso objetivo é educativo, é levar informação para os trabalhadores, levar informações para a saúde, e mesmo porque a gente sabe que muitas empresas não têm condições de ter um engenheiro do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, olhando quais são as características de risco que estão ali presentes no ambiente dos trabalhadores. No dia a dia dos trabalhadores. Olha, o assunto é tão extenso que nós temos uma segunda pauta, que é a pauta principal, que é o trabalho infantil, né? Isso. Mas o assunto é extenso, mas eu não poderia deixar de perguntar. Eu estou vendo, que esse quadro aqui já é do outro assunto. O quadro que eu queria te perguntar é sobre a frequência por ano de notificação de doenças, seria agravo de saúde dos trabalhadores aqui no estado do Mato Grosso do Sul, do período 2024-25, me chamou a atenção dois números aqui. Acidente de trabalho, 13.482 em 2024 e 6.596 em 2025. Esses números ele deu uma caída quase 50%, não é isso? É que, na verdade, agora a gente está na metade do ano, né? Então, vai chegar mais ou menos os 13 mil novamente. Mas se você pegar... elevado esse número, né? Sim, se você pegar o histórico, a gente tem realmente aumentado a quantidade de notificação. Eu, como estudo, me debruço sobre isso, entendo que tem duas justificativas. A primeira é realmente esse trabalho maciço que nós temos feito com os profissionais de saúde para que eles notifiquem os agravos relacionados à saúde do trabalhador. E o outro é porque nós estamos recebendo, o nosso estado está recebendo muitas indústrias grandes que nós não tínhamos rotina de acompanhar, né, de trabalhar, e isso acaba expondo os trabalhadores a acidentes de trabalho. Aí você pode falar, meu Deus, mas não tem tudo isso dentro da Previdência, né? Lembrando que a definição de caso para a saúde é diferente da Previdência, da saúde é mais ampla, né? Então, se pode notificar qualquer tipo de acidente de trabalho. Então, se você está a mando da empresa, se você está no ambiente de trabalho, algumas questões que é importante e interessante para a saúde, por exemplo, violência relacionada ao trabalho, a gente vê que os profissionais de saúde estão expostos. Isso eu queria te perguntar a violência também é notificado na ficha de acidente, em alguns casos. Achei interessante isso aí. 130 casos, né? Em 2024 e até meio de julho... 71. De violência, né? Lembrando que a ficha de violência para o SUS,
ela mede vulnerabilidade. Então, quem são que notificados nessa ficha? Chega o tema nosso, né, o trabalho infantil. Então, se você se depara com uma situação de criança em situação de trabalho, você vai notificar na ficha de violência as mulheres, os idosos, pessoas em trabalho análogo à escravidão e a população LGBT. Então, e aí a gente notifica nessa ficha de violência. E é importante colocar que quem são os trabalhadores para o SUS? Não são só os trabalhadores que têm vínculo empregatício. Os informais também, Os né? informais, por exemplo. Então, por isso que é colocado aí. Então, e o SUS ele tem como objetivo principal, o foco principal é para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Então, por exemplo, é o caso do trabalho infantil. Trabalho escravo, trabalho infantil. Então, as situações informais que estão expostas a riscos. Então, porque esse não tem proteção nenhuma, são pessoas que não têm proteção nenhuma. Não tem proteção da Previdência, não tem proteção do salário, que se caso parar de trabalhar, ele tem essa proteção. Então, esse é um dos focos principais e preocupação da saúde do Da trabalhador. saúde. E isso entra também entrando na parte da mulher, essas mulheres que têm a sua atividade de sexualidade, As trabalhadoras do sexo. trabalhadores do Sim. sexo, ela entra dentro dessa... Sim, sim, com certeza. É um tipo de trabalho, ele tem um preconceito pela sociedade, mas ele é um trabalho. E é um trabalho que oferece e que está em situação de risco, né, de contrair doenças também e de disseminar doenças. Então, é um trabalho de proteção à saúde das pessoas, tanto dos usuários quanto das profissionais e dos profissionais do sexo. Então, é um olhar muito cuidadoso, muito especial que a gente tem em relação a esses profissionais, a esses e essas profissionais do sexo. Eu acho que tem uma dificuldade E é maior, né? trabalho e tem que ser registrado. Tem que Caso ser- acontecer algum tipo de acidente ou de adoecimento em decorrência da exposição ao trabalho em que esses profissionais estão expostos, é acidente de trabalho ou é doença relacionada ao É trabalho. notificado. Tem que ser notificado. E muitas vezes precisa de um trabalho voltado a esse público em geral, né? Porque eles ficam lá... Estamos fazendo, sim. É importante isso. Porque, principalmente nessas grandes obras, Sim, estamos fazendo. se concentra uma população, e igual eu falei no início, se aumenta tudo, né? Os impactos Sim, a sociais, Secretaria né? de Saúde, até ontem foi uma equipe daqui do estado, dar o suporte para o município de Inocência e fizeram uma ação conjunta com todos esses profissionais, tanto profissionais do sexo como os trabalhadores nos Legal. alojamentos, nas formas, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância do trabalhador. Então, é uma preocupação da Secretaria de Estado de Saúde com essas concentrações de trabalho, concentrações de ampliação de população em decorrência no caso lá do trabalho, né? Então, é uma preocupação que eles dão o suporte, quer dizer, o papel Importante. da Secretaria de dar o suporte para o município, incluindo essas áreas específicas do qual nós participamos também desse trabalho em conjunto. Importantíssimo. Muito importante. Eu, aproveitando a oportunidade, eu queria fazer uma pergunta para vocês do Celeste. Como o nosso principal assunto é o trabalho infantil, se vocês já, com certeza, vocês já receberam notificações, não? Ou até mesmo denúncias sobre trabalho infantil. Qual que é o que impactaram mais vocês referente à ida de vocês até um ambiente e lidar com esse agravo que é o trabalho infantil, que sabemos que é algo que possa ser até uma situação análoga ou até mesmo é, é, está abusando, né, sexualmente ou até mesmo na parte de trabalho desse menor de idade. Vocês já se depararam com várias situações, mas qual que impactaram mais vocês e qual foi a medida tomada? Mas antes de você responder, nós vamos iniciar essa pauta sobre o trabalho infantil, que é um debate de urgência, né? Nós não podemos deixar para depois, né? Isso já teríamos que estar fazendo esse debate. E quero iniciar esse debate
uma frase que do fórum que foi realizado dia 15 de junho em Belém, que tem uma frase que eu achei bem interessante, que toda criança que trabalha perde a infância e o futuro. Então, essa frase, ela resume bem, né, a preocupação sobre esse debate que as sociedades civis organizadas têm que fazer mediante esse assunto tão importante, né, que foi fortalecido nesse Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né, que é símbolo de estratégia para a promoção desses direitos, né, junto à sociedade. E nós começamos esse assunto muito importante, e esse assunto, em 2020, eu quero destacar aqui que houve um congresso de direitos humanos com a participação de várias faculdades aqui no estado do Mato Grosso do Sul, com participação de faculdades da Espanha. E esse congresso, artigos científicos que cada universidade, alunos, elaborasse para apreciar os painéis. Tinha vários painéis, mulheres, e dentro do painel específico, trabalho infantil, tem um trabalho aqui que eu tive a oportunidade, como acadêmico, juntamente com a colega Marcelina, de fazer esse trabalho onde ele foi aprovado para fazer a apresentação. E na época eu utilizei dados específicos da criação da Comissão Permanente de Investigação, que a Lei Estadual 8.546/96 criou aquela comissão, o Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Secretaria da Saúde, acho que o Sereste também participou, foi em 2000, essa lei de 96, onde aqueles trabalhadores infantil nas carvoarias da região de Água Clara e Riba do Rio Pardo, onde em 2020 foram divulgados pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, que 168 milhões de meninos e meninas de 5 a 17 anos encontram-se em situação de trabalho no mundo. No mundo, 168 milhões de meninos entre 5 a 17 anos. E no Brasil, foi feita uma pesquisa nacional pela Amostra em Domicílio, o PNAD, 2017, identificou 1,8 milhões de meninos e meninas nessa faixa etária no Brasil. E aí a gente vem para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, eles já encontram algumas estatísticas que eu até separei aqui. De 2012 a 2024, houve 37,2 mil acidentes de vítimas de crianças e adolescentes e 79 óbitos de criança e adolescente, né? Porque nós temos várias faixas etárias até os 17 anos, né? E dentro desse trabalho de importância de debater esse assunto tão importante, você recentemente ele tem essa pauta aqui do Sereste sobre o trabalho infantil, né? Sobre esse fórum. Queria que vocês passassem para nós sobre esse trabalho, esse panorama do trabalho infantil dentro da saúde e segurança dos trabalhadores aqui a nível nacional e a nível estadual. Certo. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa definir, né, quem são essas crianças e adolescentes. Hoje, é proibido trabalhar menor que 14 anos. Qualquer forma de trabalho, não se pode contratar crianças menores que 14 anos. A partir dos 14 anos, a gente pode ter a contratação, mas aquela contratação como aprendiz, né? Então, regulamentada, registrada. E mesmo menores de 18 anos, mesmo que ele esteja nesse período que ele pode ser aprendiz, existe algumas formas de trabalho que é proibida também. Então, tem a Lei 6.481, de 2008, que traz uma lista, que são as piores formas de trabalho,
que existem, e aí você não pode. Então lá a gente tem, por exemplo, exploração sexual, tem o trabalho doméstico, que é um trabalho muito danoso, porque ele não é reconhecido como trabalho. Trabalho na construção civil. Então, tudo aquilo que é insalubre, tudo aquilo que é noturno, a partir das 10 da noite. Quando tem vínculo com álcool, não pode crianças e adolescentes estarem expostos. Isso por uma proteção. Então, a gente entende que o adolescente, a criança ainda está em formação. Né? Então, seus órgãos não estão completamente formados, principalmente a sua parte psicológica não está formada. Então, essa frase que você leu da campanha, a campanha nacional, né? Então, ela perde a infância e perde também o futuro. Por quê? Porque ela vai ficar vinculada naquilo. E aí, respondendo a tua pergunta, o que mais me choca é saber que muitas vezes nós, como órgão público, alguns órgãos públicos apoiando alguns tipos de trabalho. Então, saiu recentemente na mídia, né, as questões que várias iniciativas de criança recolhendo, por exemplo, lixo reciclável. Isso também está na lista TIP, ou seja, proibido. Não se pode. Ai, Karina, mas por que você não pode? A gente está dando aqui uma lição de ambiente, né, de trabalho. A gente sabe que a pauta ecológica é muito importante, mas ali ela está exposta a acidente com animais peçonhentos, a acidente com material pérfuro cortante, e muitas vezes esse pérfuro cortante vai trazer um adoecimento que ela vai carregar pela vida inteira, porque não tem cura. Né? Então, são questões que a gente às vezes esquece e expõe às nossas crianças e adolescentes. Então, a Constituição fala que é responsabilidade da proteção dessas crianças, da família, da sociedade e do Estado. Então, eu acho que essa discussão é muito proposital justamente para empoderar a gente que no nosso Estado, como é um Estado de forte, agrícola, as crianças são ensinadas, né, às vezes lidar com gado, lidar com trator, e tudo isso está dentro dessa lista que não pode expor a criança ao trabalho. Então, a gente, assim, a gente sempre, quando vai falar sobre trabalho infantil, escuta aquela frase: é melhor ele estar trabalhando do que ele estar usando droga. Como se a criança e o adolescente só tivesse essas duas opções na vida. Ou ele vai trabalhar, ou ele vai ser exposto a alguma vulnerabilidade. E é justamente isso que a gente tenta combater. Né? Então, o lugar de criança é na escola, o lugar de criança é brincar. Então ela não pode fazer nenhuma coisa dentro de casa, vai ficar ali protegida, né? Não é isso. É importante que eles tenham as suas atribuições de acordo com a faixa etária. Então, uma criança de 7, 8 anos, ela pode pôr a roupa dela, seja roupa suja, pode arrumar a cama dela, mas aquilo não é de responsabilidade dela, né? Então, a responsabilidade da criança é o estudo, é a brincadeira. Quando falam para mim, Karine, por que isso é importante para a saúde? Então, veja bem, a brincadeira, a criança desenvolve a parte lúdica, a parte da fantasia, a parte da imaginação. E isso ele se torna um adulto criativo. Então, às vezes a gente fala assim, por que hoje tem pouca criatividade? Porque as crianças não estão brincando, né? Às vezes estão numa tela ou estão trabalhando. E isso impede dela ter formar esse lúdico na cabeça dela que vai trazer grandes ideias. E é a mesma coisa, se ela é exposta a um trabalho pesado, a um trabalho que, como você disse, o exemplo da carvoaria, aí sim vai trazer uma vulnerabilidade, porque provavelmente ele não vai para a escola, porque ele vai estar cansado, se ele for, ele vai dormir, né, na escola. E aí, o que acontece? Ele perde uma formação e provavelmente ele nem vai chegar no banco de uma universidade, de uma profissão e tudo mais. E expor aos riscos, por exemplo, na carvoaria tem a fumaça, tem o calor excessivo. Sim. E outra questão fundamental também que é bom dizer, que as pessoas sempre falam, é uma situação muito difícil de ser discutida, o trabalho infantil, para todas as áreas quando se discute trabalho infantil. O problema é que quando se coloca a criança para estudar e trabalhar, para trabalhar nessa faixa de idade, geralmente eles interrompem o estudo. Interrompendo o estudo, ele vai dar continuidade na fase adulta das vulnerabilidades, quer dizer, trabalho que não tem, vai sempre continuar tendo trabalho com menos qualificação, menos remuneração também. Menor remuneração, ele vai perpetuar ou ele vai levar até mais tarde a dificuldade de ter uma condição de trabalho melhor, de ter uma condição de vida melhor. Atrapalha. Porque atrapalha. Além da formação do físico, né, que isso adoece, quer dizer, os ossinhos e os músculos são todos mais frágeis ainda, porque está em construção.
a questão do emocional, de visão ampliada, né? Por isso que corre mais risco de acidente. Então, isso é muito importante a gente frisar, que é por causa disso. O trabalho de casa, as responsabilidades, as obrigações de colaborar com o outro, de colaborar com a família nos afazeres de casa, isso tem que ser feito por uma questão de educação da família, de acordo com cada família, de formação, de saber que a responsabilidade não é só da mãe, não é só do pai, de preservar a questão da higiene pessoal, da higiene do ambiente. Então, toda essa formação, ela faz parte da formação da criança. O que nós estamos dizendo é tudo aquilo que vai prejudicar e interferir nesse crescimento da criança, tanto na formação básica para ele ter um futuro melhor, quanto nas questões físicas de carregar peso, de ficar muito tempo com movimentos repetitivos, exposição ao sol, ao calor, exposição na rua, né, que nós estamos recentemente essa discussão, né? aos produtos químicos, a rua, de colocar a criança numa Anda situação de descalço exposição. na água. É muita exposição para o menor, né? Inclusive, é importante falar sobre também essa carvoaria, igual o Walter comentou. Eu fiz uma pesquisa em Aparecida do Taboado, e na região ali. 1 ano e meio atrás, foram resgatados mais de 20 crianças que estavam em situações análogas, né, da escravidão. Crianças entre 12 e 16 anos, que estavam fazendo um trabalho infantil, ganhando diárias e alimentação. Só que se você for parar para analisar, essa diária que estava sendo oferecida para esses adolescentes, estava sendo oferecido R$ 30 diária. Então, eles iam mais para alimentação. Então, isso aí já é a parte é uma parte vulnerável, né? Sim. É uma parte de escravidão, análogo, e é importante esse debate para a gente estar passando para os ouvintes, para quem for estar tendo acesso ao material, que existe disque denúncias, né? Existem órgãos que recebem essas denúncias, é o Conselho Tutelar, ou é o Ministério do Trabalho, ou o Ministério Público do Trabalho, ou o próprio Sereste, né? Sim. Eu queria que vocês deixassem um meio de comunicação, né, para estar fazendo essa denúncia, ou até mesmo estar ajudando para esses índices ser combatido e a gente, se Deus quiser, um dia chegar a um índice mínimo de trabalho escravo ou de acidentes ou até mesmo de mortes desse público que a gente está falando. Então, hoje aqui no estado existe um fórum, né, que é o Fórum de Erradicação ao Trabalho Infantil, e é bem atuante, e lá a gente discute. Aí tem todos esses membros, né, que você citou. Então, tem o pessoal do Ministério Público do Trabalho, o pessoal da Assistência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego, nós da Saúde. Então, cada um dentro da tua área de atuação, nós juntos tentamos desenvolver ações para que realmente o trabalho infantil seja erradicado no nosso estado, né? Hoje, o canal de denúncias do SUS é a Ouvidoria SUS. Então, você pode entrar em contato, tanto via internet como pelo telefone, para fazer as denúncias via Ouvidoria SUS. E aí, essas denúncias são tratadas e chegam para nós lá no Sereste. Mas também você pode caminhar para o e-mail que eu dei, né? O ceviche@saude.ms.gov.br. Qualquer tipo de denúncia que nós vamos atuar junto com esses órgãos. O importante é o quê? Que no atendimento de saúde, às vezes você já consegue identificar que essa criança está numa situação vulnerável. E aí acionar os órgãos, principalmente o Conselho Tutelar, é importante você acionar, porque vai garantir os direitos e a proteção dessa criança, né? Então, nós, como papel da saúde, vamos fazer, né, ali o atendimento, da medicação necessária, enfim, encaminhar para os órgãos de vigilância, mas é importante também acionar os outros pontos dessa rede, né? Então, é um trabalho que não dá para vencer sozinho, a gente precisa dessa atividade conjunta. E hoje nós temos, né? Tem o Disque 100 também, né? Sim, também. Então, o Conselho Tutelar, eu acho que é o mais próximo. A Secretaria de Assistência Social é fundamental. Os CRAS que tem em cada município. Eu acho que é o primeiro contato de denúncia, porque eles... E é importante a gente dizer o seguinte, não é só aquele setor que vai responder e vai resolver ou vai encaminhar. É uma ação interinstitucional. É uma ação que nós da saúde vamos olhar o foco da saúde, do que está prejudicando aquela criança, mas nós não agimos sozinhos. Em situações mais graves, nós encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho,
para o Ministério Público, em qualquer outra instituição, assistência social. O importante, na nossa visão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, é olhar para que essa pessoa, né, tanto homem, mulher, quanto trabalhador de qualquer espécie, de qualquer situação de trabalho, para que as pessoas não adoeçam, não venham adoecer. Então, todos os riscos, vigilância é olhar antes, é intervir e despertar esse olhar antes de ficar doente. Então, essa é a nossa preocupação. Por isso que a gente faz esse trabalho em conjunto, cada um com seu papel, né? Ministério do Trabalho e Emprego, fundamental, Ministério Público do Trabalho, cada um com a sua função, e o nosso da saúde, com esse olhar da saúde, como um todo. E o nosso que é preventivo, é uma né? área da vigilância, porque a vigilância ela é muito ampla, dividido em 4 grandes áreas, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância ao trabalhador, que trabalham em conjunto com todas as áreas da saúde, com a atenção primária, atenção especializada e urgência e emergência, né, dos hospitais, onde atende, e unidades de saúde que atende às situações de maior vulnerabilidade, de maior urgência, todos interagindo em conjunto com esse olhar específico de cada agravo que chega lá. E o nosso papel de estar trabalhando com todas essas instituições para que eles percebam o trabalho como uma possível condição de adoecer e morrer. Essa interação com a sociedade, justamente nesse trabalho, de fazer esse trabalho preventivo, de não adoecer, juntar as comunidades, entidades sociais organizadas, igrejas, como que é o trabalho do Sereste junto à comunidade, à população, né? Muitas vezes você falou que tem um grupo de trabalho, né, do fórum, que tem essas entidades, mas diretamente à população, à comunidade. Vai ser trabalhado, como a Madalena falou, né, de forma municipal. Então, as vigilâncias municipais que vão estar mais próximas desse público trabalhando. Inclusive, hoje nós temos um grupo de saúde do trabalhador, de vigilância em saúde do trabalhador, que tem representantes de todos os municípios. Então, sempre que eles se deparam com alguma situação nesse sentido, ou vão dar apoio para alguma entidade que está fazendo trabalho com as crianças, a gente discute dentro desse grupo. Então, é a forma de a gente chegar mais próximo da população, né? Mas quem está diretamente ligado são as vigilâncias municipais. Importante até na área de educação, né? Sim. Que justamente é um público que você fundamental, consegue... Justamente. É o primeiro contato, né? Importante que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde do município, juntamente, né? O ano passado a gente fez, né, no trabalho do Abril Verde, inclusive vocês participaram com a gente, como né? Colaboradores. Como colaboradores, discutindo nas escolas quais são as formas de trabalho, qual a idade que a gente pode trabalhar, justamente para tentar aproximar dos alunos do tema, porque às vezes ele está exposto a uma vulnerabilidade, está indo na escola, e aí é uma forma dele se identificar, e criança é fantástico em relação à parte de educação, né? Porque quando ele se sensibiliza, ele multiplica isso. É a base, né? E entender o trabalho, o fundamental é entender o trabalho como um construtor da identidade. Exatamente. Porque você trabalha, a partir do momento que você perde o trabalho, hoje ele é tão fundamental, tão importante para a subsistência, que ele passa a ser a sua identidade. Então, quando você perde o trabalho, você relaciona como se fosse uma perda de identidade. Então, esse é um dos fatores importantes de se reconhecer. Então, reconhecendo o trabalho como um fator fundamental para fonte de subsistência e de formação da identidade também, de representação dessa identidade, é que a gente fala da importância do trabalho. Seja ele qual for, ele é importante e tem que ser cuidado e olhado com a questão da saúde. Um fato muito importante que eu queria registrar, que as entidades sindicais, nos seus acordos coletivos, eles reforçam essa responsabilidade na relação de trabalho, da proibição, que já é de ENR, mas da proibição de trabalhos preventivos junto com um profissional do CERNT,
nos DDS, junto com os seus colaboradores, para eles ter aquela informação e levar para dentro de casa, né? Do trabalho infantil, justamente, um ponto muito importante que vocês citaram é a questão do trabalho doméstico, do infantil. Que ele com quem adolescente aí, ou criança com 8, 7, já está lavando louça, já está cuidando da irmãzinha, já está varrendo o quintal. Às vezes ele larga de brincar para fazer aquela atividade, porque a mãe vai trabalhar fora. Muitas Ele é vezes responsável ele é o pela casa, né? responsável. Então Ele é já é isso o que não pode. adulto Exatamente. da casa. Então é importante esse trabalho preventivo, igual vocês citaram, tem que ser uma engrenagem, né? Uma continuação, né? Para que tenha essa ciência e essa responsabilidade. Mas é que dentro agora do menor o impacto do trabalho dele físico e mental. Vocês têm dados? Na verdade, assim, como as formas registradas de trabalho, acaba que nós da saúde identificamos mais. Então, a faixa etária ali, 16 e 17 anos, são os que mais adoecem, mais sofrem acidentes de trabalho, né? Então, nesse intervalo de 2012 a 2024, nós tivemos nessa faixa etária 226 casos. Com 14 e 15 anos, foram 34 registros nesse período. E apenas 6 menores de 13 anos, né? Então, essas crianças menores de 13 anos que realmente não podem trabalhar, ainda tivemos 6 registros. Abaixo de 13 anos ainda teve registro. E tivemos 6 nesse período. É um período bem longo, né? De 2012 a 2024. Mas mesmo assim, era para a gente olhar e falar assim, não teve nenhum, nada, né? Então, são crianças que realmente estão expostas. Isso quando a gente está falando só do acidente de trabalho, né? Aí a dificuldade da gente entender e identificar, por exemplo, o agente comunitário de saúde, que existe crianças trabalhando, que ele passa nas ruas, e aí sim registrar na ficha de violência. A ficha de violência a gente não teve nenhum registro. Então, a dificuldade da gente entender que a gente está inferindo os direitos da criança, e isso é uma violência quando a gente encontra situações de trabalho. A gente registra quando ela já se acidentou, quando já aconteceu o agravo, né? Mas não na identificação. Então, isso é um ponto. E aí, assim, a criança pode ter problema osteomuscular, ela pode ter problema psicossocial, né? Até da autoimagem, de entender que ela foi feita para o trabalho e para ela só serve aquilo. As crianças podem perder a visão periférica, principalmente se mexe com produto químico. Então, se o adulto é difícil de usar equipamento de proteção individual, Imagina quanto mais a criança, porque não tem nem do tamanho dela. Então, se a gente pensar uma criança de 14 anos, muitas vezes é franzínea, pequena, o crânio ainda não está desenvolvido, o capacete não vai encaixar direito, aquilo vai mais atrapalhar do que ajudar, né? E também elas têm mais dificuldades em relação aos barulhos. Então, como é que eu vou pôr uma criança, por exemplo, num chão de fábrica, que muitas vezes tem aqueles aparelhos, os equipamentos e aquele ruído, e isso pode desenvolver sequelas, né, psicossociais. Então, assim, existe de forma geral, o corpo dela não está pronto. Não está pronto para ser expostas. É por isso que existe legislação protegendo essas crianças. Então, é importante a gente falar, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ali também é um dispositivo legal de proteção da criança e do adolescente. Então, sim, ali no período que é permitido trabalhar, a partir dos 14 anos como aprendiz, num lugar que a gente pode controlar os riscos, protegido, com alguém orientado. ensinando, né, orientando. Então, não é só dizer, é aprendiz e larga o adolescente sozinho. Isso é importante, porque quando tem a palavra aprendiz, não é qualquer trabalho, né? Não. Ele tá aprendendo, por isso que ele tem meio período Para estudar, outro meio período para sendo supervisionado também. Exatamente. E, logicamente, os locais insalubres, locais, né? Que as próprias convenções reforçam isso. Por isso que é importante reforçar as entidades sindicais, aproveitar a Lei 3.467 e colocar cláusulas específicas, né? Essa proibição, né? Que já é lei, mas reforça, né? Tudo que reforça eu acho que é importante. Um dado, para finalizar, que o menino da mesa já está puxando minha orelha, nós estamos conversando demais. Mas o assunto é tão rico, Vasto, né?
E eu queria que vocês deixassem uma mensagem à, à família que coloca, disponibiliza ainda, que tem aquela cultura ainda de deixar aquela criança cuidando do irmão, trabalhando no serviço doméstico, aquela família que tem um comércio, que muitas vezes sai, deixa a criança cuidando do comércio, aquela família que muitas vezes faz o salgado, faz o amendoim e pede para o adolescente ir vender nas noites. Para eles ter essa consciência de que esse adolescente ele tem esse período para ele poder desenvolver, né? E aproveitar. Eu queria a mensagem de você, Madalena, e você na parte de saúde, e para que nós possamos encerrar esse assunto muito importante. Eu acho que eu fico, toda hora que esse assunto vem, eu fico imaginando outros. Eu tinha até outras perguntas aqui, mas pode ficar à vontade. Né? Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade fundamental para o trabalho, fundamental para a saúde das pessoas, o que a gente pode estar contribuindo e manter essa interação é fundamental. E a mensagem nesse tema sobre trabalho infantil, a gente entende as dificuldades, as vulnerabilidades que nós temos hoje no mundo, né? Então, da necessidade, da precocidade de algumas questões que já precisam ser já adiantadas com as crianças, o acesso que as crianças têm, e também o acesso que essas famílias têm, das possibilidades dessas famílias. O que a gente precisa reforçar e fortalecer é que todos, tanto mães, pais, famílias que não têm essa proteção dos pais, que não conseguem, né, que por situações de vulnerabilidade, o importante é que procurem também a assistência social do seu município para esses programas sociais de proteção que protegem os pais para poder manter essas crianças na escola. Procurem também as instituições de apoio, de suporte. O SUS, que é um sistema espetacular de proteção da saúde, tem várias formas nos municípios de proteção. A vacinação para essas crianças, eu acho assim, essa responsabilidade que está vinculada nos programas sociais para que as crianças vacinem, né? Para que essas famílias reconheçam a vacina como proteção da saúde, né? Que não deixem de vacinar essas crianças. Isso e também de forma regular. O SUS é tão espetacular, tão fantástico, ele tem todos os programas de proteção para essas crianças. Então, que procure as unidades de saúde dos seus municípios para ter essa proteção da saúde, a escola fundamental, a assistência social com esses programas, a escola, de manter a escola, do diálogo da escola, dos pais com a escola, da mãe, que a maioria das famílias hoje são orientadas e são de responsabilidade quase só das mães, da maioria, né, de muitos. Então, o pai e a mãe dessas famílias têm a mesma responsabilidade, na ausência de um ou do outro, de estar encaminhando, ou do responsável por essas crianças, né? Instituições de qualquer forma, ou de família que está na proteção dessas crianças. Então, o objetivo não é como ela está sendo estruturada na família, mas como é que está sendo encaminhada para essas formas de proteção, para que nós tenhamos adultos saudáveis, né, que possam formar as suas famílias ou não, mas que tenham uma vida melhor, com mais qualidade. Então, e também sabendo que esse trabalho infantil é a nossa futura geração, né? Com então, certeza. Eles precisam ser muito bem preparados. Preparar essas crianças hoje para que tenham um futuro melhor. Então, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho. E a mensagem que eu quero deixar é isso, preservar, né, o presente para que a gente garanta o futuro. Então, nós, como pais e tutores dessas crianças, precisamos preservar os direitos delas que já estão garantidos em legislação,
E como a Madalena bem falou, existem vários órgãos e dispositivos que vai proteger essas crianças e a gente precisa se incorporar desse conhecimento, né? De saber aonde procurar o socorro e preservar a saúde dessas crianças. Eu gostaria de deixar também para você que você pode fazer a divulgação, né? Deixar no link no YouTube para que as pessoas tenham acesso ao nosso boletim informativo, para que ali tenham mais informações. Foi uma conversa tão gostosa, né? Mas ainda tem muita informação aqui que é interessante os ouvintes terem acesso. Obrigada. Eu quero agradecer também ao Walter por estar convidando o sindicato, o Sinteste-MS, o sindicato que está representando todos os trabalhadores técnicos do estado do Mato Grosso do Sul. E lembrando que esses técnicos de segurança, eles cuidam de vidas. Então, temos aproximadamente 2.500, 3.000 técnicos no estado, que hoje cuidam de mais ou menos mais de 100 mil vidas, né? Então, quero agradecer pelo espaço e falar que eu sou fã do serviço do Sereste. Eu já tinha falado anteriormente para o Walter que é um órgão que eu vejo a importância e a necessidade de estar em todos os locais. Por isso que tem os regional, tem o estadual, entendeu? É importantíssimo. E esse o trabalho de vocês, além de ser muito bem visto pela sociedade, ele tem que ser mais ampliado, né? Tem que chegar a mais pessoas que às vezes não têm acesso aos boletins, igual a Karine falou. Então, por isso, o link vai ser super importante, até porque estamos encerrando aqui. O link é a rede social do comitê @Consind Rota Bioceânica Mato Grosso do Sul. Queria encerrar, primeiramente, agradecer a Maria pela presença, pela amanhã esse debate rico em assunto que nós poderíamos passar o dia todo aqui, que sempre está surgindo algo novo. Maria Madalena, estou à disposição dos fóruns, dos convites, nos convida dos seminários, a nossa companheira junto ao Getrim lá, né? Sim. E a Karine, excelente profissional. Obrigada. Tive a honra de participar do evento, quando você está fazendo uma palestra no Ministério Público do Trabalho. Esse trabalho, igual o Fábio falou, é de grande importância. Eu acho que essa engrenagem, nós temos que estar sempre juntos, essa comunicação. Sindicatos, com certeza, a partir desse nosso encontro, vai conhecer mais o que é o papel da Sereste, vai se envolver mais e, com certeza, os sindicatos profissionais, técnicos de segurança do trabalho, ele vai passar isso para os seus representados e, com certeza, você vai ter mais notificações, mais trabalho. Mais números. E eu queria encerrar aqui com essa frase que eu achei muito linda, que é: toda criança que trabalha perde a infância e o futuro. Acho que esse é o recado final. Um abraço a todos e a todas.